Então, sem mais delongas, são 8 horas cravados. Vamos passar para a palavra de Deus, amém? Continuando a nossa série de mensagem, na carta aos Filipenses. Semana passada, alguém lembra do que nós falamos semana passada, gente? Alguém se arrisca? Ninguém? O quê? Filipenses 4:4. Isso, alegria, alegrai-vos no Senhor, Nós estamos na série alegrai-vos no Senhor, E nós falamos semana passada, sobre a fonte da nossa alegria, que é quem? Cristo Jesus, A alegria que vem do Senhor, Então, entendemos que Ele é a nossa fonte, não o que nós temos, não o que nós ganhamos dEle, isso é misericórdia, graça, favor, mas Cristo é a fonte da nossa verdadeira alegria, amém? E continuando, esse estudo da palavra de Deus, hoje vamos tratar um outro tema, vivendo de uma forma digna do Evangelho, Então vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 1, a partir do versículo 27, vamos tratar esse tema, Viver da forma digna do Evangelho, da forma digna do nosso chamado, amém? Filipenses 1, 27, todo mundo achou aí, gente? Em paz, vamos ler? Mateus, você achou? Amém? Glória a Deus. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no seu espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para ele não é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. É isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Deus, pela graça de poder estar ouvindo da Tua palavra, da Tua direção. Obrigado, Deus, pois nós temos liberdade em Ti, de poder aprender, de poder, Senhor Jesus, estarmos alinhados com o céu, Senhor. Pai, que essa palavra faça brecha aos nossos corações, que só o Senhor apareça e que tudo aquilo que está no Teu coração seja dito e falado aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vivendo da forma digna do Evangelho, meus irmãos. Paulo, no versículo 27, deixa algo de muito claro, assim, de cara, para os irmãos de Filipos. Aconteça o que acontecer, não importa se eu vou morrer, não importa se eu vou continuar vivendo, não importa se eu vou lá visitá-los ou não, o que importa é que vocês permanecem firmes no quê? Nos chamados que Deus deu a cada um de vocês, que vocês fiquem firmes na jornada que Cristo começou em cada um de vocês, Então a gente entende que Paulo estava preocupado com os irmãos de Filipos, que eles permanecessem firmes no chamado. E isso tem que nos preocupar também. Pois, como você sabe, se você esqueceu disso, o Espírito Santo te relembra hoje que você foi chamado por Deus. Você tem um chamado, e não é um chamado qualquer, e não é uma pessoa qualquer que te chamou, te convidou, mas Cristo Jesus te chamou. Cristo Jesus te chamou. E só isso teria que
aprumar os nossos corações. Só isso deveria aprumar as nossas vidas perante aquilo que Cristo quer de nós, perante todas as expectativas que Cristo tem sobre a vida de cada um. Pois Cristo tem expectativa conosco. Ele apostou tudo. Ele apostou alto, não é verdade? Quem costuma jogar poker, né, pastor? Que você gosta? Ele fez all-in. Ele apostou todas as fichas que ele tinha em quem? Em você, em mim. Isso é graça, misericórdia, favor de Cristo sobre todos nós, não é verdade? Glória a Deus por esse chamado que nós temos. Então, meus irmãos, né, ele nos chamou. E sabe aqueles carros velhos? Vamos falar para mim, alguns carros velhos que brasileiro tem o quê? Fusca, uma variante, né, também. Tem mais alguns, Brasília. Sabe esses carros bem antigos, velho, acabado às vezes? Também tudo bem que hoje em dia esses carros, né, virou luxo, né? Se trocou isso daí, agora né? Mas vocês já viram um ferro velho? Aqueles carros todo montuado em cima do outro, né? Aqueles carros velhos com defeito, né? Precisando de um retoque, né? Éramos nós, eu e você, né? Éramos nós, e Deus Pai, no amor dele, na misericórdia dele, ele chamou Jesus e falou: meu filho, vem cá. Você está vendo esses carros todos aí, montuados? Esses carros abandonados, esses carros quebrados, que não prestam mais literalmente para nada? Eu quero eles. Eu quero esses carros. E Jesus, o que ele fez? Em obediência ao Pai, ele veio aqui à terra, pagou um alto preço e fez o quê? Ele abriu uma grande oficina mecânica. Uma grande oficina mecânica multimarcas, né? Temos marcas italianas, estrangeiras, né? Marcas nacionais, de todas as línguas, tribos e nações. Abriu uma grande oficina mecânica. E ele começou a fazer uma propaganda para atrair esses carros velhos para estar nessa oficina. E sabe qual que foi a propaganda que Jesus fez para atrair as nossas vidas? Está escrito em Isaías 55. Pega lá para mim, por favor. Isaías 55, 1. Ive, você coloca aqui para mim, por favor? Amém. Isaías 55, 1 diz o seguinte: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compra e comam. Venham, compra vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Até aqui. Eu escrevi assim, parafrasando, né, esses versículos: venham todos vocês que estão precisando de restauração. Venham vocês que não têm dinheiro, o conserto já foi pago. Temos o melhor especialista para o seu caso. E nós, atraídos por essa mensagem, por essa propaganda dessa oficina, nós entramos nessa oficina, nessa recém-construída oficina. E enquanto nós entrávamos, logo de cara, Deus Pai veio ao nosso encontro, olhou para nós e falou assim: olhou para nós e disse: você não tinha jeito mesmo não, né? Você é um caso perdido, meu filho. Mas não é um caso perdido para mim. Você estava prestes a ser esmagado e jogado fora, mas você é útil para mim. Deixa só eu pôr as minhas mãos em você e verá.
o que vai acontecer. É isso que aconteceu com a gente, não é verdade? Deus colocou as mãos dele em cada um de nós, de carros velhos, perdidos, com defeitos. Ele nos transformou e nos deu uma nova vida. E hoje percorremos o caminho, né, que Ele tem para cada um de nós. Então, repito, Deus te chamou. E Deus nos chamou. E não foi um chamado qualquer. Ele restaurou o nosso vigor, restaurou a nossa vida. Ele nos deu uma vida verdadeira a ser vivida e nos deu um novo e vivo caminho pela qual nós temos que andar. Amém? Glória a Deus. Então só isso que eu falei, só essa obra maravilhosa de Cristo deveria fazer o quê? Já deveria bastar para que nós vivêssemos de uma forma digna do Evangelho, é verdade? Pois o que nós precisamos, meus irmãos? Precisamos de mais alguma outra coisa? Na realidade não, nós precisamos só disso, só dessa obra salvífica. Nós precisamos ser salvos, e nós somos salvos em Cristo Jesus, amém? Deus te deu a salvação em nome de Jesus. Eu e você não merecíamos, mas Cristo te deu a salvação. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus para isso, meus irmãos? Amém, aleluia. Vocês estão comigo, né, gente? Vocês não estão com sono não, né? Eu vou acabar rapidinho, né? Saiu. Glória a Deus. Versículo 27 começa assim: exerça a sua cidadania de maneira digna. Paulo deixa claro para os irmãos de Filipos que as cidadanias dos filipenses não era mais Filipos, mas era o céu. Não era mais o mundo, mas era a nova vida em Cristo. E nós também temos hoje uma nova cidadania. Nós não somos mais desse mundo, mesmo estando nesse mundo. Nós esperamos a nova Jerusalém que descerá do céu. Aquela lá é a nossa cidadania. Então nós não pertencemos mais a esse mundo. Estamos, mas precisamos andar conforme o quê? Conforme os ensinamentos de quem te chamou, de quem nos chamou. Nós precisamos andar, mesmo estando no mundo, precisamos andar conforme as instruções do Senhor hoje em dia. Glória a Deus. E eu estava pensando em casa, gente, e testemunho digno do Evangelho, nós não o ganhamos logo que Cristo resgatou a nossa vida, não é verdade? E quando aqui eu falo de testemunho, meus irmãos, não estou falando de experiência com Cristo no sentido de falar algo que aconteceu, isso sim, outro tipo de testemunho, mas o testemunho que nós iremos falar é o currículo, para a gente se entender. Ok? Uma vivência com Cristo. Então, nós, quando fomos resgatados, nós ainda não tínhamos esse testemunho. Porque esse testemunho é algo que a gente ganha ao decorrer dos dias, ao decorrer dos tempos, né? A gente não ganha rapidinho. Viver com Cristo não é uma corrida de 100 metros, quem chega primeiro é o bam. Não, a vida com Cristo, a história com Cristo é uma maratona. E uma maratona diária, constante, uma maratona que precisa de resiliência, é uma maratona que precisa realmente de constância todos os dias. E através dessa vivência com Cristo que nós vamos adquirir, entre aspas, esse testemunho, né, meus irmãos? Aleluia. E eu escrevi aqui, meus irmãos, quando nós pensamos em bom testemunho, né,
De cara nós associamos essas palavras no quê? Em bom comportamento, não é verdade? Bom testemunho igual bom comportamento. Isso é verdade, né? Faz parte. E Ive, faz favorzinho para mim, abre 1 Timóteo 3, por favor. A partir do primeiro versículo, 1 Timóteo 3. Aqui, meus irmãos, nesse capítulo 3 de Timóteo, temos uma lista de atitudes, de comportamentos, de bom testemunho. Vamos ler eles rapidinho? 1 Timóteo 3, 1. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma coisa nobre, uma função nobre. É necessário, pois, que o bispo seja como? Irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensado, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem em cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem no diáconos. Até aqui. Então aqui a palavra de Deus nos dá algumas diretrizes para quem? Para, nesse caso que nós lemos, de um homem ou uma mulher que queira ficar à frente de um ministério, que queira ficar à frente como líder, enfim, que queira exercer alguma autoridade, né? Então, essas qualidades, né, não somente servem para quem quer ficar à frente, mas essas qualidades servem para todos nós, né? Essas são qualidades que nós precisamos nos espelhar, devemos procurar isso daí, né, gente? E são características boas que nós precisamos querer mesmo todos os dias, são válidas para todos nós. Mas, meus irmãos, vamos ser honestos aqui. Quem tem o Espírito Santo, quem teve um encontro com Cristo, aonde o Espírito Santo mora, o Espírito Santo já testifica para cada um de nós a forma de se viver, a forma do que fazer, o que não fazer, certo? O Espírito Santo cutuca a gente quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente sabe muito bem disso, né? Então, entendendo isso, né, a gente entende hoje, meus irmãos, que o testemunho meu, o ser testemunho, ele é resultado de algo. Ele é resultado de quê? Ele é resultado de um relacionamento com Cristo. E eu não quero tratar pecados aqui, não quero estar falando do que você pode ou do que você não pode fazer, da forma que você conduz a sua vida, da forma que vai ter que fazer, porque, igual a gente falou, o Espírito Santo já testifica no seu coração, né? Mas você concorda comigo, igual falei, que o bom testemunho é resultado da veridicidade, autenticidade da sua experiência com Cristo, né? Se alguém tem uma experiência com Cristo, automaticamente ele tem o quê? Um bom testemunho. Se alguém tem uma vida com Cristo, automaticamente ele tem um bom
testemunho. E se a gente concorda com isso, automaticamente concorda também com o quê? Com o mau testemunho é resultado do quê? De falta de experiência com Deus e de falta de comunhão com Cristo. É muito simples, é muito claro isso. E é aqui que mora o problema muitas vezes, né? E é aqui que a gente às vezes erra, né? Às vezes cai, tropeça, né? Se o testemunho é resultado, dependendo dele, precisamos mudar a nossa soma, não é verdade? O Espírito Santo hoje nos diz e nos direciona e coloca o foco não tanto no testemunho, no que pode e o que não pode, mas coloca mais o foco no quê? Procure conhecer a Cristo. Procure ter uma vida com Ele. Procure ter comunhão com Cristo. Pois de nada adianta eu querer dar um jeitinho, de nada adianta eu querer maquiar, de nada adianta eu querer jogar debaixo do tapete ou mascarar algo. Pois se eu não tenho uma vida com Cristo, de nada adianta, não é verdade? Então o Espírito Santo chama a nossa atenção e nos conduz e nos diz: procurem em me conhecer, procurem gastar mais tempo comigo. Pois na medida que eu e você nos entregamos a Cristo, o nosso testemunho é moldado, é mudado automaticamente. Pois os nossos sentimentos, os nossos desejos são transformados à imagem de quem? De Cristo. E as nossas ações, decisões irão ser transformadas e direcionadas por Ele. Então nós precisamos não dar um jeitinho no nosso testemunho, ou falar, não fala isso não, fica feio na frente dos outros. Não, meus irmãos, não adianta isso. Nós precisamos conhecer e querer conhecer a Cristo. Amém? E alguém pode perguntar, por que ter um bom testemunho só, às vezes por ganhar um cargo na igreja, ser bonitão aí da vida? Claro que não, né? Eu coloquei aqui, em primeiro lugar, por que ter um bom testemunho? Em primeiro lugar, por amor a Cristo. Vocês concordam comigo? De novo, em primeiro lugar, por agradar a Cristo. De novo, em primeiro lugar, para validar a obra dele em nós. De novo, em primeiro lugar, por respeito a Cristo. Por respeito àquilo que ele fez por nós. E de novo, em primeiro lugar, para que as pessoas em nossa volta percebam, mais do que com as nossas palavras, com o nosso falar, mas com o nosso estilo de vida, com o nosso contentamento e com o nosso amor, que temos algo de diferente em nós. E através disso tudo, sejam atraídas a Cristo e sejam o quê? Salvas. Então isso tudo que nós falamos é em primeiro lugar. Porque isso tudo é importante. O seu testemunho é importante. É uma arma que Deus tem aqui hoje em dia em Lavras. O seu testemunho é uma arma poderosa que Cristo quer usar. Só que essa arma tem que ser usada para Cristo. Pois senão vai derrubar alguém no lugar de levantá-lo. Pois o mau testemunho derruba. O mau testemunho afeta a igreja. E o testemunho seu é importante, é valioso, mas também o testemunho como corpo é importante da mesma forma, é valioso da mesma forma. Da mesma forma é uma arma que nós temos hoje. Pois sabemos muito bem que ao nosso redor tem gente fazendo coisas totalmente erradas, pregando coisas totalmente erradas, fazendo coisas em nome de Deus, coisas absurdas.
E isso é um mau testemunho, isso afeta a credibilidade da igreja hoje em dia. E nós precisamos nos prodigar e gastar a nossa vida perante Cristo para que o nosso ser seja modificado, para que o nosso comportamento seja modificado, para que o nosso testemunho seja modificado. Por isso que não estamos aqui para apontar em dizer você pode ou você não pode, porque seríamos muito rasos. Seríamos muito imaturos. E se alguém pode vir a acontecer, pastor, não é verdade? Se alguém tem dúvida sobre alguma coisa, procura a liderança, procura o pastor, procura algumas pessoas que possam te direcionar. Às vezes você tem dúvida, eu posso ou não posso fazer isso, meus irmãos? Vocês têm toda a liberdade em pedir auxílio. Mas o importante é que nós tenhamos um encontro com Cristo. O importante é que nós entendamos hoje que nós precisamos de uma vida com Cristo. O testemunho comunitário é importante também, pois em João 13:35 está escrito: se vocês se amarem, todos saberão que sois meus discípulos. Em João 17:21 está escrito também que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Caminhando para o finalzinho, meus irmãos, abrem Filipenses capítulo 1, por favor. Vamos voltar em Filipenses 1. Filipenses 1:15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Até aqui. E nesses versículos tem algo que chama a minha atenção, meus irmãos. Eu escrevi aqui: pessoas fazendo as coisas certas pelos motivos errados. Pessoas pregando o evangelho, que é a coisa certa a se fazer, mas com motivações totalmente contrárias à mensagem que eles mesmos estão carregando. Pregando o evangelho, mas com inveja, com rivalidade, né? Com facções, com falta de sinceridade, mentindo, mantendo as máscaras, por motivos totalmente alheios. E uma pergunta surgiu no meu coração: o que te move a fazer o que você está fazendo hoje? O que te move? Será que você está fazendo o que você está fazendo por alegria mesmo que você tem no Senhor, que nós temos no Senhor, como resposta em agradecimento a tudo aquilo que Cristo já fez na nossa vida? Às vezes nós caímos em coisas boas, mas com motivos errados. E isso aí é uma linha bem fininha, bem tênue, e nós precisamos avaliar o nosso coração muitas vezes. Pois a resposta a essa pergunta, né, afeta diretamente no quê? No meu e no seu testemunho também. Então isso é importante também entender. E eu estou aqui hoje pregando para me mostrar? Pregando para mostrar que eu ganhei uma confiança a mais? Ou eu estou aqui hoje pregando
com o coração totalmente entregue a Cristo, falando somente e realmente o que Cristo quer que nós ouvimos? Isso precisa se perguntar a cada dia, cada hora. Precisamos vigiar, pois isso também afeta o nosso testemunho, né? Meus irmãos, que nós não possamos cair nisso, né? Mas que nós possamos continuar firme entendendo o grande peso da obra de Cristo na nossa vida, dando valor naquilo que Ele fez, e nos gastando por Ele em forma de agradecimento, sabendo que realmente a nossa alegria vem pelo que Cristo fez em nós, porque Ele fez, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, eu posso. Então, já que eu posso, quero gastá-la para Ele. Que sejamos movidos pela alegria, pelo gozo que temos, pelo Senhor ter feito o que Ele fez em cada um de nós. Filipenses 3, para finalizar, meus irmãos. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de quê? De ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se alguém, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem o que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e os seus Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensem nas coisas terrenas, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Meus irmãos, viva o que prega. Viva o que sai da tua boca. Se você alcançou uma estatura em Cristo, viva aquela estatura em Cristo. Se você realizou aquela estatura em Cristo, que seja mais alta, mais baixa, aquela maturidade, viva aquela maturidade. Se prodigue para aquela maturidade. Se gaste por Cristo. Que o nosso testemunho seja verídico, real. Que não seja fingimento. Que não seja só ir domingo na igreja, olhar na cara dos irmãos, a paz, a paz, a paz, Deus abençoe, mas que seja verdadeiro. Sejamos verdadeiros. E isso nós o alcançamos somente aonde? Aos pés de Cristo. Pois eu posso falar o que pode, o que não pode, alguém pode te ensinar, meus irmãos, mas é isso aí, é um prato que você tem que comer.
Isso daí é um prato que você tem que viver. Isso aí é algo que você tem que construir com Cristo. Ninguém pode construir o seu testemunho. Você pode imitar, emular, mas vai chegar um dia que a verdade será revelada. Então não vivamos em fingimentos, mas vivamos o evangelho verdadeiro, em nome de Cristo Jesus. Fique de pé. E que nós possamos entrar na presença de Deus neste momento, gastando um tempinho em oração, orando pelos motivos que nós escrevemos no caderno, e orando também em relação à palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa te conduzir à presença dEle. Que o Espírito Santo possa nos conduzir diariamente à presença dEle. Senhor, nos ajude, Deus. Abre a tua boca e fale com Ele neste momento, em nome de Jesus. Profere palavras de adoração. Entregue tudo a Cristo, entregue a tua vida no altar inteiramente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a ti, Deus. Sei que estás aqui. Oh, sim, Senhor. Fala com Ele. Posso sentir o teu calor. Sim, Senhor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sim, Senhor, aleluia. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Nos envolve, Senhor, nos envolve, Jesus. Vem me envolver, Espírito Santo. vem constranger com teu amor. Sim, Senhor. Sei que estás aqui. Cante isso, aleluia. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, vem constranger com teu amor. Sei que estás aqui. Aleluia. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, vem constranger com teu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Sim, Senhor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca, Senhor. Toca Os nossos olhos, Senhor. Aleluia. pois eu quero te ver, Senhor. Ah, Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos,
Meus irmãos, vamos encerrar aqui com uma oração, a gente ir embora. A gente vai finalizar, Carmelo? Senhor, meu Deus, eu agradeço por esse culto de quinta-feira, agradeço pela vida dos meus irmãos, que o Senhor pode continuar nos abençoando, nos dando força, Senhor, para estar comparecendo aqui na oração, no culto. Senhor Jesus, a gente sabe das dificuldades de cada um, dos trabalhos, mas te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que se encontra aqui nesta noite, que o Senhor possa nos levar bem para casa, nos livrar de todo mal, que seja feita a tua vontade, que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, estamos encerrados, que Deus nos abençoe e que possamos continuar a refletir sobre essa palavra, em nome de Jesus, glória a Deus.